Buenas, buenas, companheiros da Start, como é que vocês estão? Estão aí se perguntando como vai ser o mês de agosto, como estão as energias ali no principal, que é o emocional, financeiro, profissional, espiritualidade, como é que tá a sua vibe, né? O que vem para você, o que o tarô pode te mostrar, te orientar nesse momento para o mês de agosto? Bora ver? Então, acredito que você já deve ter batido o olho aqui em algum montinho, mas eu vou aproximar os cristais para você poder ter certeza aonde que tá a tua resposta, aonde que tá a tua conversa, as tuas cartas. Então, no primeiro montinho, ó, energia desse cristal aqui. Vamos trabalhar nas 3 leituras com o Cosmic Tarot. Então, vê se é aqui que você se alinhou. Na energia 2 e na energia 3. Bora? Se precisar um pouquinho mais de tempo, você pausa o vídeo e eu vou seguir. Eu vou seguir. Tem uma música antiga que canta assim, vocês conhecem? Então, vamos lá, uma toalhinha aqui e bora para energia 1. Respira fundo, mentaliza. Pede pro teu mestre, pro teu mentor, pra tua espiritualidade trazer para você esse entendimento, abrir aí bem os canais da tua compreensão, teus ouvidos, que você possa identificar aqui o recado, que possa ser uma leitura significativa aí, né? Que te dê aquele start realmente. Amigo, amiga que escolheu a energia 1. Então, bora. Vamos ver. Ó, é assim. De maneira geral, é um mês. Deixa eu arrumar aqui, gente, peraí. Você tem que tomar cuidado com provocação, tá? É isso. Você tem que tomar cuidado com provocação. O único problema, a única questão que eu vejo aqui para ressaltar assim, de forma que você vai ter que ressignificar, que você vai ter que respirar fundo, é com relação à provocação. E provocação aonde? Provocação no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente profissional. Sempre tem um, né, amigo, amiga? Sempre tem um, sempre tem uma pessoa. Sempre tem uma pessoa que quer aquilo que é nosso, ou que quer usar, usar e abusar, ou que não tem nada para fazer e fica ali causando. Fica ali causando, às vezes não é tão diretamente com a gente, mas acaba aquele efeito dominó, acaba chegando. Então, a provocação, ela é algo parecido com a palavra provação, né? Às vezes é uma provação. Nada acontece na nossa vida, né? O outro, na verdade, ele é o quê? Ele é o nosso mestre. Então, de repente, você está precisando exercitar o seu enfrentamento. Porque provocação, muitas vezes, a gente estraga o dia, a gente fica nervoso, ou a gente quer fazer igual e acaba se tornando igual. E isso não adianta de nada, porque aqui as cartas, elas dizem assim: você precisa ser aquela pessoa que extermina de uma vez a coisa pela raiz. Não entra em joguinho, não entra em diz que me diz. Não deixa teu nome rolar na boca de quem não tem dente. Não deixa. Vai e corta, vai e resolve. Seja ousado, cuide daquilo que é seu. Vai pra cima, mas vai pra cima não pra brigar, entendeu? Pra brigar por coisa pequena de gente pequena. Vai pra cima pra defender aquilo que já é seu. É uma autoafirmação. A proteção espiritual você tem.
Você tem proteção espiritual. Você não se conecte com o medo, se conecte com a proteção espiritual. Conecte-se com o teu mestre que está aqui abrindo o caminho para você, tá na tua frente. E vai te mostrar diversas coisas que talvez você não tenha visto ainda. Mas esse mês você vai ver e você vai ter que enfrentar. Outra coisa no seu profissional, ambição. Você precisa ter ousadia nas suas ambições. Mas ter ousadia nas suas ambições sem perder a sua essência, sem entrar na conversa de ninguém, sem entrar numa história que não é muito legal. Mas tem oportunidades, tem negócios, tem muitas situações aí para tá acontecendo, para tá te trazendo isso. Tem movimentação. Eu acredito que conforme você for enfrentando essas pequenas coisas que acontecem, você vai ficar animado, você vai ficar empolgado, você vai ficar empolgada, você vai ficar mais autoconfiante. E essa autoconfiança é aquela história. É igual o jogo, quando a gente está ganhando o jogo, a gente tem que saber, né, como jogar e a hora de parar. Tá? Porque a roleta ela nunca vai a favor o tempo todo. Tem uma hora, né? Então, haja com cautela. Tenha ousadia, tenha inteligência, tenha esperteza, tenha senso de oportunidade, mas cuidado para não se enrolar. Só isso. Cuidado para não se enrolar. Tem alguma dificuldade com dinheiro? Até tem, mas assim, ao mesmo tempo que tem dificuldade com dinheiro, tem dinheiro entrando. Então, se você souber ter o seu centro, ficar centrado, você vai conseguir equilibrar o teu financeiro. E pode até chegar ao final do mês com um dinheiro, né? Com um saldo azul. Não vejo grandes problemas, não vejo grandes dificuldades financeiras para você esse mês, não. Só se você, como eu disse, né? Observar bem o que foi falado, não querer dar um passo maior que a perna, não se enrolar, que dá tudo certo, tá? Emocionalmente, no lado afetivo, você vai estar muito bem, você vai estar bem na boa, bem em paz, bem harmonioso em relação à tua afetividade. Você pode ter notícias aí de alguém que você não fala há muito tempo, ou não fala há um tempo, alguém do seu passado. Eu não vejo situações novas, de pessoas novas nesse montinho. O que eu vejo é das duas uma. Se você tá sozinho e não tem perspectiva, né, de nada, né, o teu passado tá bem passado, tá igual o bife, tá bem passado, tá o ponto, então significa que você vai ficar de boa. Vai ficar de boa, não vai ficar sentindo solidão, não vai ficar sentindo carência, vai passar um mês legal, tá? Só que também não tá parecendo que vem alguma forte emoção, alguma coisa nova, completamente nova. Porque o que eu vejo aqui, tá? O que eu vejo aqui forte são as histórias que já existem. Então, agora falando com você, que já tem uma história, que está em expectativa, notícias daquela pessoa, algum andamento sobre aquela história que ficou meio pendente, provavelmente você pode ter. Você pode ter, a carta aqui, o 6 de copas, ela fala de algum resgate nesse sentido. Aí vocês veem, né, aonde que encaixa mais, né? Aonde que encaixa mais, aonde que funciona mais as possibilidades aí do que foi falado. Mas em síntese, em tese, resumindo, a resenha é essa para você que escolheu o Monte 1. Um mês positivo, andamento, proteção espiritual, alguma encrenquinha lá por conta de, né, gente que não tem o que fazer de trabalho, emocionalmente legal, harmônico, e é só dosar as coisas, só não querer principalmente, não querer dar um passo maior que a perna em relação a dinheiro, tá? É isso que eu vejo aqui para você. Comenta para mim nos comentários o que você queria saber a mais em relação, qual dúvida que vem, qual pergunta que vem a partir disso que a gente está falando aqui. Quem sabe a tua dúvida, o teu comentário vira um outro tema de um outro start. Beleza? Então, vamos lá.
Na energia 2 agora. Respira fundo. Vamos fazer a conexão. Mentalizar seus mestres. Mentalizar a tua espiritualidade. Pedir para que ela se faça presente aí, para você poder ter um bom entendimento, poder ter uma boa percepção, uma boa compreensão das coisas, das palavras, dos recados aqui, que vem sendo dados para você através das cartas, do tarô. Então, vamos lá. Energia 2. Bora ver? Ui! Amiga, a primeira coisa que eu falo para você, você precisa se conectar com a sua proteção espiritual, porque proteção espiritual você tem. Só que a tua proteção espiritual, ela tá dizendo o quê? Ela tá dizendo para você desacelerar. Ela tá dizendo para você ir mais devagar. Ir mais devagar num sentido não de ir se arrastando pela vida igual a tartaruga, não, mas sentir o fluxo das coisas, sentir o fluxo da vida. Vai no ritmo da vida. E deixa a vida me levar, não no sentido de ser displicente e responsável com as coisas, mas no sentido de entender. Conhece aquela parte da música? Todo mundo conhece, né? Aquela música lá. Sinto que entender a vida é compreender a marcha e ir tocando em frente. Então, você precisa compreender a marcha. Você não está entendendo a marcha. É por isso que você sofre. É por isso que você se entristece. É por isso, amiga, que você, muitas e muitas vezes, se cobra, se culpa e coloca metas e coloca medidores de validação em relação ao seu desempenho que, cara, não tem como você alcançar, não por uma incapacidade ou porque você não tem o merecimento, mas é porque não é a pegada do momento. Tá? Então, o primeiro recado que eu dou para você aqui, que escolheu a energia 2, compreender a marcha e ir tocando em frente. Beleza? Se conecta com a sua mãe espiritual. Aqui fala para você se ligar ao feminino. Tá na hora de você deitar ali no colinho e receber carinho. Se você tem algum problema, se você tem alguma saudade, se você tem alguma coisa aí que a palavra mãe é algo que é difícil para você, não estamos falando de plano físico, estamos falando de mães espirituais. Então, a tua mentora, a tua deusa, a tua orixá, a tua santa. Qual é a energia que te acolhe? Para quem que você pode chegar? Porque ela tá te esperando, tá? Então, às vezes a gente se colocar ali debaixo do manto, na proteção, para aí sim a gente poder respirar e a gente poder se reabastecer, se reenergizar. E aí sim, como eu falei, compreender a marcha e tocar em frente. A marcha e tocar em frente. Relação a dinheiro, assim, não é que você vai ficar sem dinheiro esse mês, não é assim não é uma questão de falta de dinheiro, amiga, não vejo.
uma falta de dinheiro, não, não. Mas, assim, o dinheiro que você vai ter, o dinheiro que vai entrar, de alguma maneira, não vai ser para você fazer aquilo que você queria fazer. Você vai ter que fazer alguma outra coisa, tá? E você fala, poxa vida, né? Mas por que eu vou ter que fazer isso? Eu queria fazer aquilo outro. E aí vou ter que direcionar o dinheiro para resolver uma determinada questão. E não de imprevistos, não vejo gasto assim de imprevisto, não vejo, mas é como se você quisesse, um dinheiro, ou estivesse esperando um dinheiro, ou fazer alguma coisa, né, diferente com o dinheiro, e no fim você vai ver que não vai dar para fazer, que não é hora para fazer, e é onde eu falei, compreender que simplesmente não é o momento, não é porque você não é capaz, ou não é porque você não seja uma pessoa próspera, não, é porque realmente, né, não... Então, já vai aí, né, já vai pensando o que seria, se aparecer alguma coisa, algum dinheiro extra, alguma possibilidade de dinheiro extra, lógico, você vai correr atrás, mas já vai sem tanta expectativa, porque pode ser que não feche para esse mês, não seja para esse mês. Pode ser num outro, né? Pode ser uma coisa mais lenta aí para acontecer, que não. Então, se a gente coloca já, agora vai, e você tá muito na pilha, né? Você tá muito elétrico, elétrica, como eu falei, batalhando bastante pelas coisas, querendo acelerar bastante as coisas, principalmente em relação ao trabalho, principalmente em relação ao dinheiro. E aí o que acontece, né? A gente não tem como. Até quando você acelera o relógio, que você vai lá e muda a hora, é uma ilusão, porque o tempo não mudou, né? O tempo continua correndo do mesmo jeito. Então, não adianta. Faça a sua parte, mas em relação ao financeiro, seja mais flexível nos prazos que você tem, para você não ficar triste porque você não conseguiu fazer esse mês aquilo que você queria fazer. Em relação ao trabalho, assim, você vai conseguir, tá? Você vai conseguir sim aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa cumprir, aquilo que você precisa se impor em relação à tua parte profissional, você vai conseguir, mas eu vejo assim que é mais pro final do mês, o começo do mês, em relação ao trabalho, mostra assim uma certa tensão mesmo, né? Um mês bastante agitado, um mês que profissionalmente vai exigir bastante de você, mas nada que você não dê conta, tá? Você vai em frente, você enfrenta, você resolve, você prevalece, você consegue, tá? Em relação ao teu trabalho, em relação ao teu profissional, essas vitórias aí, ou esses andamentos que precisam, você tem tudo para isso, tá? Não vai ser fácil, o mês, como eu falei, vai exigir bastante de você, mas você dá conta. Começo do mês, começo e até para lá da metade, muito trabalho, muito estresse, tá? Muita pressão. Depois, lá pro finalzinho do mês, dá uma relaxada, mas no começo é isso aí, tá? Depois do dia 15, 20, depois você vai me falar realmente, Tia Rara. Mas em relação ao amor, em relação ao campo emocional, olha, você quer ficar elétrico? Então, a área que dá para você ser eletricidade pura, fogo puro, fogo na bacurinha, meu coração amanheceu pegando fogo, é na parte do amor, é na parte do lado emocional. Porque tem coisa nova surgindo por aí, tem situação nova aí surgindo para você. Tem situação. Então, usa e abusa, se divirta, curta, beije muito, seja feliz. Seja feliz, se abra para o novo, se abra para novas possibilidades. Às vezes você pode falar assim, Tia Rara, mas é que eu gosto de alguém, né? Tudo bem, deixa esse gostar enterrado lá, guardadinho no seu baú de relíquias e paquera, se deixa paquerar, conversa, troca ideia, sabe? Por quê? Porque se você não fizer isso, se você não colocar a sua energia em ação, corre o risco de você, ao invés de polarizar positivamente esse fogo, você se consumir.
e aí virar uma angústia, aí virar um sofrimento, entende? Então não se prive, se abra, se liberte, viva muito, e você vai ter oportunidade, vai ser coisas assim. Então, de repente, é alguém te chamando para sair, de repente você vai num lugar, eu acho que eu vi um gatinho, de repente é aquele contatinho que fica mais interessante, coisas acontecendo, coisas que vão te empolgar, coisas que vão te empolgar. Então, se o antigo não tá virando nada, sabe? Deixa, não se força também a esquecer. Porque quando a gente se força a esquecer, é a pior forma que tem. Porque aí você tá só lembrando, né? Quando você se ocupa de esquecer, na verdade você tá lembrando. Então, não se ocupa de esquecer. Deixa no baú de relíquia e bora, solta o cabelo, vai dar uma volta, vai conversar com os amigos, vai contar história bacana, ouvir coisa divertida, ouvir uma música, passear, aproveite a vida, porque basta, lembra que eu falei, estar no fluxo? Basta você estar no fluxo das coisas que você vai ter novidades em relação à tua parte afetiva. Beleza? Energia 3. Vamos ver. Energia 3. Vamos lá. Então, vamos ver você que escolheu a energia 3, que as cartas podem nos dizer. Nesse momento, você que se conecta com seu mestre, se conecta com teu mentor de luz, tua mentora, pedindo orientação, pedindo abertura do teu entendimento, abertura da tua percepção, para que você possa entender realmente os recados que vem aqui para você, relacionado à energia do mês de agosto. Vamos lá. Tcharam! Vamos lá, amigo Vika, que escolheu a energia 3. Vamos ver o que vem para você. Já ouviu aquela frase? Já deve ter ouvido. Faça a tua parte que assim te ajudarei? Então, é essa mensagem que eu tenho para dar para você que escolheu a energia 3. Faça a tua parte que assim ajudarei. As coisas, elas estão bem acessíveis para você realizar, para serem realizadas através de você. Então, eu pergunto, você conhece o seu poder? Você conhece a tua capacidade de realização? Aqui, a espiritualidade, ela vem convidando para que você olhe para você mesma, para você mesmo. E não somente olhe para você mesmo, como entenda o teu poder, uma coisa levando a outra. Não que você não tenha proteção, não que você não tenha a espiritualidade ao seu lado. Você
Você tem a espiritualidade ao seu lado. Só que assim, a espiritualidade, pelo que mostra aqui, ela tá dependendo de você. Para ela fazer, para ela encaminhar, você tem que dar um passo, você que tem que fazer alguma coisa. E muitas vezes você está olhando, você está entendendo a vida, aquela história do copo meio vazio, copo meio cheio. Sabe aquela história do medo de ser feliz? Às vezes, pelo medo de ser feliz, a gente se sabota. Às vezes, pelo medo de não conseguir realizar, né, o desempenho, não ter o desempenho, a gente acaba nem tentando. Por isso que algumas coisas estão paradas aí, no seu lado de dinheiro, ou no seu lado profissional, ou as duas coisas. Estão paradas não porque tem que ser paradas, não porque tem que ser paradas, estão paradas porque talvez a maneira com que você está se colocando, ou a maneira com a qual você está enxergando, ou visualizando, ou realizando, tá muito no automático, tá muito invertido. Então, por isso que acaba trazendo uma paradeira. Tenta ressignificar. O conselho das cartas aqui é para que você use esse tempo, para que você use esse silêncio. Porque assim, se chegou a um ponto onde você está identificando esse momento mais parado na sua vida profissional e tal, na sua vida financeira, alguns desafios, se chegou nesse ponto, tá? Não é simplesmente você falando, ah, não, então agora eu vou me olhar, eu posso, eu vou, mudou. Não, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que né, a gente leva um tempo para criar uma situação e quando ela cria, quando ela se somatiza para mudar, para o externo reverberar a mudança, também leva um certo tempo, né? É igual engordar. Você levou um tempo para engordar, né? Quem engorda, né? Não tô falando que você engordou, mas um exemplo. Então, a pessoa para engordar, ela demora um tempo. Para emagrecer também leva um tempo, não é? Então, a proporção aí. Só que é gradativo. É gradativo. A gente vai, dia a dia, vai mudando, vai se corrigindo e vai alcançando aquele objetivo, vai alcançando aquele reflexo. Tá? O que você tem que olhar para sua vida? Esse momento que de repente está mais suave, olha para sua vida, olha para o seu trabalho, olha para você, olha para as outras áreas da sua vida também, porque às vezes quando um setor para, é sinal que os outros também precisam de atenção. A gente fica tão bitolado numa coisa só e não percebe que as outras áreas estão meio largadas. Então, nesse mês, a carta, ela vem convidando você a olhar para você. Olhar para você como um todo. Todas as energias, todas as áreas. E a partir daí você dá aquele start mesmo no teu poder de realização. Faça a tua parte que assim te ajudarei. E em relação emocional aqui, tá uma coisa parada, se você tá pensando numa pessoa, tem uma pessoa em vista, talvez uma pessoa que você, né, não tá tão de boa, né, enfim, aqui me dá ainda um afastamento, tá? Não vejo você pensando muito em relacionamento também, sabe? Não é muito a sua preocupação o relacionamento, pelo que eu vejo aqui, né? Você tá querendo mesmo dar esse tempo. E legal, porque também não tá parecendo que vai acontecer muita coisa. Você pode até ter notícias da pessoa, você pode até, enfim, mas não tá parecendo que se você perguntou de alguém que tá afastado, que você quer voltar, não parece que é agora que vocês vão voltar, não parece que é agora que você vai ter alguma coisa mais concreta aí em relação a um movimento. É um momento meio paradinho. Então, se você tá solteira, provavelmente você continua solteira.
Se você tem alguém, vai ser um mês aí que, né, também não vai ter grandes emoções, né? É parado, gente. Parado é parado, né? Mas é o que eu vejo também, muitas vezes parado, porque internamente teu emocional, certo? Você não tá muito para isso. Então, de boa. Em relação à parte de dinheiro, parte financeira, a parte financeira, ela não está ruim. Ela não está ruim. Ela não está ruim, ela está boa. A parte financeira, ela está boa. Eu não vejo, assim, grandes problemas no lado financeiro. Não vejo isso. Mas talvez a tua motivação, né? Talvez você se disperse um pouco financeiramente por conta das tuas motivações. Qual que é a tua motivação financeira? Qual que é a tua motivação financeira? Qual que é o teu objetivo para esse mês financeiramente falando? O que que você está precisando firmar, que você quer autoafirmar financeiramente? E que de repente, por um motivo ou por outro, você, né, tende a acabar se dispersando ou acabar colocando ou acabar se equivocando nessa tua motivação. Não são problemas, não são problemas. Não vejo você passando dificuldade financeira, mas talvez a questão do teu propósito, que não adianta, gente, dinheiro por dinheiro não é nada, não é nada. A gente precisa entender que aquele dinheiro, o dinheiro é uma energia. Então, aonde você está botando a sua energia? O que faz você feliz? Porque senão fica tudo sem sentido. Fica aquela luta, fica aquela autoafirmação, que de repente você vai, batalha para juntar uma grana, para conseguir comprar X ou Y, e quando você compra, não tem sentido. Ou quando você está quase conseguindo, porque não é aquilo, você simplesmente dispersa, se distrai. Então, financeiramente tem movimentação, financeiramente tem andamento, financeiramente tem energia, financeiramente você tem poder nesse mês de agosto. Só que você precisa, como a tia tá falando, rever as tuas motivações para você poder alinhar. E aí sim você poder concretizar realizações mesmo, né? Conseguiu entender? Fez sentido para você? Então, é isso. É isso. Eu vou esperar vocês comentarem nos comentários as perguntas, as dúvidas, os feedbacks de vocês. E se você quiser fazer uma consulta como essa, para saber as suas áreas, interagir com o baralho, entre em contato comigo no 13 98171 7450. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Mua!